Para quem chegou agora, esse já é o segundo vídeo do quadro falando sobre fio. No primeiro eu abordei a questão de qual fio pode molhar e nesse daqui de agora eu vou falar sobre como adaptar um tutorial quando você for utilizar um fio de espessura diferente. Primeira questão, saiba que mudar o tipo de fio, a marca e a espessura pode mudar muita coisa dentro da sua peça. Além da questão estética, que às vezes um nó vai ficar maior, vai ficar com mais destaque e às vezes com outro material ele vai praticamente desaparecer, também tem a questão da rigidez e do volume. Mas principalmente o que muda quando você segue um tutorial utilizando um outro fio sem fazer adaptações é a dimensão final da sua peça. Se você não adapta, a sua peça ela pode chegar em um outro tamanho, geralmente ela vai ficar menor, ou então quando você adapta você vai ter um gasto diferente de material, você vai gastar mais fios, então você vai ter que comprar mais rolos do que o que aquela pessoa utilizou naquele tutorial. Bora de exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho um fio de 5 milímetros, que é mais grosso, e aqui eu tenho um fio de 4 milímetros, que é mais fino. Com eles eu cortei 2 fios com o mesmo comprimento, dobrei e produzi aqui, ó, 3 nós duplos em sequência. Com esse daqui mais fino, eu vou chegar em uma certa largura, com esse meu nó duplo, e com esse mais grosso eu vou chegar em uma outra largura. O mais grosso ele vai ocupar um espaço maior e o mais fino vai ocupar um espaço menor. Na altura também, mesmo eu tendo feito 3 nós com esse daqui e também 3 nós com esse outro, esse daqui chegou numa altura maior, mais rápido, com a mesma quantidade de nós. Então aqui já dá para ter uma noção de como que o tamanho da peça vai reduzir se eu estiver seguindo um tutorial que foi feito com esse fio de 5 milímetros e na hora de executar, eu for executar com esse daqui de 4 milímetros. Se a peça do tutorial, por exemplo, for esse organizador aqui que eu estou ensinando agora no clube, vamos fingir que ele é uma bolsa. E aí eu estou fazendo ele aqui como bolsa, com esse cordão, que inclusive foi esse aqui de 5 milímetros que eu utilizei. E aí uma pessoa vai pegar esse meu tutorial e vai reproduzir ele seguindo tudo certinho, sem mudar nada, com esse outro fio aqui de 4 milímetros. Quando ela tiver terminado a peça dela, vai estar muito menor do que a minha. Então ela vai ter feito ali uma mini bolsa, uma versão miniatura daquele tutorial que eu produzi. As sobras de fio, quando você estiver utilizando o mais fino, elas também vão ser maiores. Se você seguir tudo certinho, a mesma quantidade de nós ali do tutorial, você vai ter um desperdício de fio no final da sua peça bem maior quando você estiver utilizando um fio fino e vice-versa. Mas isso não quer dizer que você tem que mudar o tamanho de corte do fio, que você tem que cortar um fio menor para produzir aquele tutorial com um fio de espessura menor. Basta com que você equilibre esse gasto na hora de executar a sua peça. A forma mais tranquila de otimizar tanto esse gasto de material quanto o tempo para que não seja uma adaptação difícil, inclusive essa questão da adaptação foi um tema que eu já abordei numa das aulas extras do clube sobre uma bolsa, que eu ensinei a bolsa TOT em maio do ano passado e aí eu fiz uma aula extra mostrando como que eu adaptei aquele tutorial para um fio bem mais grosso e criei um outro modelo usando as mesmas técnicas. Essa aula está lá disponível para todo mundo no módulo de aulas extras do clube. Mas, resumindo, essa forma de adaptação é simplesmente você pegar e produzir mais fileiras, fazer mais nós quando você estiver seguindo um tutorial e for utilizar um fio mais fino. Ao invés de você se guiar pela essa questão da quantidade de fileiras, quantidade de nós, você vai se guiar, na verdade, pela dimensão da peça. Por isso, inclusive, que eu gosto sempre de colocar uma foto medindo ali cada etapa da peça nos meus tutoriais do clube, para vocês terem uma noção e ir adaptando, né, conforme a peça cresce. Então você vai olhando ali mais ou menos até onde a minha peça chegou naquela etapa, e aí se você precisar fazer mais ou menos fileira, você vai adaptando, sempre observando a dimensão da peça e não a quantidade de nós. Um exemplo de uma peça que eu adaptei para um fio diferente é essa daqui, que eu peguei o tutorial do organizador e fui fazendo o mesmo modelinho aqui com o barbante, que é um fio bem mais fino. Eu gravei o tutorial todo dela nesse fio aqui, que é um fio de 5 milímetros, e aí eu fui fazendo essa versão para ser uma bolsa, então eu escolhi um fio mais fino, que é mais molinho. Na hora de cortar os fios, eu tive que cortar um número maior para poder adicionar e chegar aqui numa largura, ó, parecida. Porque se eu tivesse me prendido ao número de nós que eu coloquei no tutorial, ó, eu só teria adicionado 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tivesse adicionado só 8 com barbante, ó, ela ia chegar só até essa largura. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui, ó, ela teria ficado bem menor. Nem sei se eu contei certinho aqui, porque eu tô olhando direto no visor da câmera. Mas dá pra vocês terem uma noção, ó. Eu acabei adicionando 1, 2, 3, 4 nós a mais para chegar mais ou menos na mesma largura. Na altura, também fui fazendo as mesmas adaptações, ó. Eu fui produzindo aqui um maior número de nós, fui produzindo mais fileiras para tentar chegar aqui numa altura parecida. Como esse modelinho de barbante eu estou fazendo com a intenção de ser uma bolsa, ela vai pegar essa parte da frente aqui, ó, e vai dobrar assim para ser a aba da bolsa. Eu acabei não me prendendo muito às dimensões aqui do projeto. Eu fui fazendo essa parte de cima aqui, ó, com um tamanho até menor do que o original. E depois fiz essa parte de baixo aqui do bolso, ó, numa altura maior do que a do outro também, para ter um corpo de bolsa aqui maior. E fui adaptando tudo isso usando a mesma metragem, o mesmo tamanho de fio. Então, eu cortei os fios com o mesmo tamanho do que o do tutorial, só que eu fui produzindo mais nós para eu gastar ele melhor. Então, eu fui equilibrando nisso. Só que, de qualquer forma, como eu tive que cortar mais fios aqui para adicionar na largura, eu acabei tendo também um gasto total de material maior do que o que eu tive com essa peça aqui, com um fio mais grosso. Então, quando você estiver fazendo essa adaptação para usar um outro fio, não precisa ficar se preocupando se o fio vai sobrar, nem nada disso. Você vai adaptando na hora que você for fazendo. Você vai diminuindo o número de fileiras se você estiver utilizando o fio mais grosso e você vai aumentando o número de fileiras se estiver utilizando um fio mais fino. Acaba equilibrando, porque, por exemplo, esse fio aqui, ó, que é o de 5 milímetros, com um nó duplo, ele gasta em média aí uns 8 centímetros por nó. Então, se eu produzo 3 nós duplos, eu tô gastando aí 8 vezes 3, 24. Com o barbante, para produzir o mesmo nó duplo, eu gasto em média aí 5 centímetros. Então, para eu gastar mais ou menos o mesmo tanto, né, que eu gastei com esses 3, que foram 24 centímetros, eu vou poder fazer 5 nozinhos duplos com o barbante. Eu vou ter feito 2 nós a mais do que eu teria feito com esse fio mais grosso. Então, eu vou ter mais trabalho, só que eu também vou acabar gastando o mesmo tanto para chegar ali nas mesmas medidas do projeto. Mas tenha em mente que, quando você muda para um fio mais fino, você vai ter mais trabalho, você vai demorar mais tempo. Às vezes, você acaba economizando no preço do material, porque um fio mais fino custa menos do que um fio mais grosso, só que você vai estar gastando mais fio e vai estar gastando mais tempo. Então, no final das contas, você precisa colocar na balança para ver se essa mudança realmente compensa. Espero que tenha dado para entender aí a lógica mais ou menos dessas adaptações. É uma coisa bem tranquila de fazer, a gente só tem que observar realmente na hora de executar. E para quem está aí no clube esse mês de fevereiro que eu estou ensinando o organizador Oli, se você quiser fazer ele com um fio mais fino, como eu estou fazendo esse exemplo da bolsinha com o barbante, basta seguir essas instruções que eu já falei aqui, mas também em todos os tutoriais que eu faço para o clube, lá na página de dimensões do projeto, eu coloco do ladinho ali todas as instruções que são necessárias para mudar o fio ou para mudar o tamanho da peça. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou trazer algumas amostras de fios que eu tenho para a gente poder comparar os diferentes resultados com diferentes espessuras, diferentes marcas e para vocês perceberem também que não dá para se guiar só na espessura que está escrita ali no rótulo, porque 2 fios diferentes, mas de mesma espessura, eles podem produzir nós de tamanhos diversos e aí você vai ter um resultado também bem diferente na sua peça. Tanto nessa questão do tamanho que eu falei, quanto também na estética. Então se inscreve aqui no canal para não perder o próximo vídeo. E se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto de adaptação, comenta aqui embaixo.